Salve Maria, sou missionário, servo Roberto, missionário católico. É simples, cara. Minha pregação é simples e humilde para você entender a palavra humildemente e simples. Vi um comentário nos meus vídeos, não sei se é protestante, eu acho que deve ser protestante, porque se for um católico, tá precisando de instrução. Oséias 4:6, meu povo se perde fora de conhecimento. Meu pai procura os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. 1:32, conhecido a verdade, verdade vos libertará. Que verdade é essa? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Saiu do fundamento dos apóstolos, que a igreja ensina, a tradição, o magistério, a escritura, já está fora. Essa invenção de pentecostal, neopentecostal, pentecostal tradicional, é doutrina protestante. Que o protestante ele quer imitar a verdadeira igreja de Cristo. Mas ele quer imitar a verdadeira de Cristo, a igreja de Cristo, se apartando da igreja de Cristo, não tem como ser imitadores dos primeiros pentecostal. É isso, pentecostal. É pessoa cheia do Espírito Santo, que está nesse corpo místico, nessa igreja mística que se tornou pública por causa do Espírito Santo. Que é a igreja católica apostólica que tem mais de 2000 anos. Não é essa igrejinha que surgiu 16 séculos de atraso, uma igrejinha fundo de quintal que não tem mais de 100 anos. A Internacional da Graça tem 80 anos. 80 não. 40 anos. 40 e, se eu não me engano, 3 por aí anos. Não passa de 100 anos. A igreja mais velha surgiu ali em 1700. Fundador Martinho Lutero. Pentecostal. Quem são os primeiros pentecostais? Simples, meu irmão. Nossa Senhora, ela é cheia, é a primeira pentecostal. Ela ficava gritando, berrando, pulando, sapateando? Não. Visão protestante, você é cheio de pentecostal, ora em língua. Não é para pentecostal, não é para impressionar. Como você é cheio do Espírito Santo, como você é pentecostal, cheio do Espírito Santo, e se apartou da igreja. Não ora junto com Maria, Atos Apóstolos 1:14, ó. Olha só que interessante. A primeira pentecostal ali, cheia do Espírito Santo. Tanto que Nossa Senhora, quando vai visitar sua parenta, Santa Isabel, João Batista fica cheio do Espírito Santo. Da presença da cheia do Espírito Santo. Da mãe da igreja. Da mãe do Senhor Jesus Cristo. Da mãe da igreja que se tornou pública. Ali em Atos Apóstolos 2. Aqui, ó. Nós católicos, nós somos pentecostais. Primeiros pentecostais. Base bíblica. Tradição. E magistério. Não é de acordo com uma forma que os protestantes vê. Funda a igreja evangélica, a igreja evangélica pentecostal. A igreja luterana pentecostal. O cara colocou um comentário assim, igreja católica, igreja adventista neopentecostal, igreja a plenitude do trono de Deus pentecostal, por exemplo. Não, cara. Que interessante. Olha só, a primeira pentecostal. Aqui, ó, Lucas, Atos Apóstolos 1:14. Ó. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e irmão dele. Ó. Em Lucas, nunca vi tanto católico sem instrução, cara. Aqui, ó, Lucas 1. É, 40. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ó, com a presença cheia do Espírito Santo. Da presença de Deus. A sombra de Deus sobre a vida dela. Lucas 1:35. E o menino Jesus no seu ventre, gerado através do Espírito Santo. Clamava em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre.
Olha só. Como você quer ser pentecostal sem a presença da mãe? Sem a presença da igreja? Sem a obediência da igreja? Sem o fundamento dos apóstolos? 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, criança. Estremeceu no seu seio. Ó. Isabel ficou cheia do quê? Do Espírito Santo. A diferença dos pentecostais católicos, a renovação carismática, para os pentecostal protestantes. Os protestantes querem ser pentecostal sem a presença da Virgem, sem a presença da mãe da igreja. Isabel foi cheia do Espírito Santo, João Batista cheio do Espírito Santo, com a presença da mãe da igreja. Atos Apóstolos 1,14, quem estava ali esperando o Paráclito? Nossa Senhora. Por quê? Lucas 1,35. Olha só. Respondeu-lhe ao anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti. Ó, o Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, este santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Agora, se medita ali em Atos Apóstolos 2, como eu mandei lá para o irmãozinho lá que está criticando, aqui ó, a igreja de história pública, nasce os pentecostais verdadeiros. Não igreja fundadores de homens. Não um envio de homens. Aqui ó, Atos Apóstolos 2, 1 ao 5. Ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha só. Ficou cheio do Espírito Santo quando a igreja se tornou pública, através do Espírito Santo. Como você quer ser pentecostal? Apartando dessa igreja que tem o verdadeiro Espírito Santo. Assiste essa igreja em Mateus 28, 19 e 20. Que a promessa, olha só que interessante. Olha o que isso fala ainda. Atos Apóstolos 1:8. Ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria, até os confins do mundo. Aqui, ó. Quer ser pentecostal verdadeiro? Tem que orar junto com Maria. Tem que reconhecer Maria como sua mãe. Tem que abraçar essa igreja. E a doutrina dos apóstolos, Apóstolos 2:42, que será ele na doutrina dos apóstolos, que tem o verdadeiro Pentecoste. A verdade, Efésios 3:10, está nessa igreja que se tornou pública. E ora junto com a cheia do Espírito Santo. Cheia da sombra do Altíssimo. E a presença do Senhor Jesus Cristo. Como a sua igreja é pentecostal, como a sua igreja é neopentecostal, não segue a Bíblia. Ah, mas o irmão ora em língua, lá, xúria, lá, cântara, lá. O diabo também ora, meu irmão. O diabo, ele é um anjo. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus diferente. Que são os pentecostais falsos, os neopentecostais fundando igreja. Igreja ABC Pentecostal. Igreja Apostólica. Até isso os caras querem inventar, por quê? Para você pensar que está na verdade. Só tem uma igreja apostólica. Ora, junto com Maria. Tem um verdadeiro Espírito Santo. Tem um verdadeiro pentecostal. Pentecoste. Que são os verdadeiros pentecostais que estão na doutrina, na unidade, no pastoreio. Que são essa igreja que tem mais de 2000 anos. Não é uma igreja que surgiu 16 séculos de atrás que se apartou dessa igreja que tem a revelação. Essa igreja que se tornou pública. Essa igreja que ora junto com Maria. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Agora você vê a pregação de João Batista ali em Mateus 3, lá no deserto. Anunciando, preparando o povo para receber o Senhor Jesus Cristo, o esposo da igreja.
que é primo do Senhor Jesus Cristo. Foi cheio, impactado da cheia do Espírito Santo. Por quê? Espírito Santo sobre a vida de Nossa Senhora, o Jesus Cristo no seu ventre e Deus, a sombra do Altíssimo, sobre a sua vida. A presença da Santíssima Trindade, a nova arca da aliança, a Eucaristia viva no seu ventre. A mais imitadora perfeita do Senhor Jesus Cristo. A primeira discípula de Jesus Cristo. A mãe da igreja. Estava orando ali junto com os apóstolos. Ela precisava do Espírito Santo? Não. Ela já é cheia, plena do Espírito Santo. Por isso que a igreja católica ela é cheia, plena do Espírito Santo. Porque a verdade está na igreja. Não nas igrejas. Não se impressione, meu irmão, se você... A igreja ABC pentecostal, ali os pastores falam em língua, os pastores têm revelação, os pastores têm visão, os pastores... Não caia nesse fanatismo, meu irmão. Não caia nessa ilusão. A verdade será conhecida pela igreja. Que tem o verdadeiro Espírito Santo. Que são os primeiros pentecostais. Que interessante. Olha só que interessante, ó. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus, todo esse que falam? Como todos nós, olha só, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, lemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto a Ásia, a Frígia, a Panfia, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou presépteros, cretenses e arábios, ouvimos publicarem em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só. Isso que é o verdadeiro Pentecoste. É na unidade. Tinha pessoas de várias nações ali, entendia com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter essa divisão, a igreja fulano, a assembleia pentecostal, a mundial é neopentecostal, os luteranos não acreditam, etc. Por exemplo, os testemunhos de Jeová não oram em língua, os adventistas do sétimo dia não oram em língua, mas os hebreanos oram. São pentecostal. Já outros já é mais tradicional. Que divisão é essa? Que confusão é essa de Espírito Santo? Que o Espírito Santo é um só. Que interessante. E não tem um intérprete ainda. Vai dizer aqui, Coríntios? Os dons da profecia superior aos dons da língua. Ó. Vou dar uma resumida aqui, é muita coisa, né? Ó. Olha só. 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. É uma só igreja. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muitos mais desejo que profetizem. Maior é quem profetiza do que quem fala em língua, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba edificação. Olha só que interessante. E a assembleia é a igreja. Assembleias. As pessoas estão nessa aqui, eu oro mais em língua aqui, fulano, ciclano, eu sou pentecostal, eu sou cheio, eu sou neopentecostal. Os primeiros pentecostais estavam unidos na assembleia, que se tornou pública, a igreja. Repetindo, ó. O 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Aquele, ó, olha só que interessante, cara. Aquele que fala em língua, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muitos mais desejo que profetizem. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este interprete, para que a assembleia receba a edificação.
Suponho, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria se a minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? Olha só! Glória a Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzirem o som distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Olha, ele dá ainda um exemplo ainda. Por exemplo, a Universal está lá orando em língua, xalabarela, a Assembleia está orando em língua, xalabarela, os adventistas não acreditam, os testemunhas também não acreditam, mas os batistas acreditam, labare acredita. Cadê a interpretação? Tá vendo a confusão? É essa confusão que acontece quando você não reconhece a verdadeira doutrina, quando você não entende Bíblia, quando você não tem essa fé concreta que os apóstolos pregaram, anunciaram. Efésios 2:20. Ficar sobre o fundamento dos apóstolos. Você vai cair nesse conto de fada. Nessa mentira. Que interessante. A igreja é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Porque a verdade, a revelação tem que estar nessa igreja. O verdadeiro pentecostal, o verdadeiro Pentecostes tem que estar nessa igreja. A verdadeira doutrina tem que estar nessa igreja. O verdadeiro pastoreio tem que estar nessa igreja. Que ela é o baluarte, o sustentáculo da verdade. Interessante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aí fica nessa ladainha aí. Simples, cara. Nós temos que ser mais ousado, mais cheio do Espírito Santo que essas igrejas de homens. Conhecedor mesmo da palavra. Vem Espírito Santo me fazer um profeta que eu possa conhecer cada vez mais a doutrina da igreja, esse verdadeiro Pentecoste sobre a minha vida, para me pregar, para me defender e amar a igreja. E combater aquele que contradiz a sã doutrina da igreja. Salve Maria, sou missionário, servo